Graça e paz a todos. Você usa a expressão pentecostalismo, a esquizofrenia do Evangelho. É devido aos surtos no uso dos dons e na manipulação? E o motivo de eu perguntar sobre o pentecostalismo é simples. Acredito que entre nós há muitos esquizofrênicos chamados de profetas. Olha só, respondendo exatamente o que ele me perguntou, né, a relação com o pentecostalismo. Absolutizar o que ele disse de modo nenhum. Não tem nada a ver com os dons do ponto de vista direto. Agora, é óbvio que no ambiente carregado da expectação sobrenatural de dons miraculosos, milaborantes, extraordinários, um indivíduo com a mente propensa ou já carregando o elemento esquizofrenizante ou delirante ou obsessivo de qualquer outra natureza dentro dele, que chegue naquela ambiência do invisível carregado, do invisível saturado de presenças afirmadas o tempo todo, meu Deus, para quem já vem num processo de produção ilusória, de fantasmagoria mental, de construção delirante, encontrar aquele ambiente onde tem um monte de gente normal dizendo que viu o invisível o dia inteiro, o anjo chegou com a bandeja, serviu não sei o que, viu isso e aquilo, é um prato cheio para esse cara. Aí ele vira, tanto é que eu já encontrei em igrejas evangélicas uma quantidade grande, como ele disse, de gente que fica de profeta um tempão no seu surto, porque a igreja não consegue fazer a diferença. E se o cara não estribucha, se o surto dele é daquela natureza controlada, meio estoica, é mais para dentro, ele passa por profeta, por um monte de coisa em alguns lugares, em alguns ambientes, até que o negócio caia no nível de verificabilidade onde até crente discerna, que é o último a perceber, né? Mas não necessariamente uma coisa tem a ver com a outra. Dizer que tem é um absurdo. O Novo Testamento não advoga nada que faça mal à mente humana. Se dons espirituais fizessem mal à mente humana, eles não seriam advogados. No Novo Testamento, eles sempre farão mal à mente humana onde não houver a graça de Deus como elemento presente. O cara sabendo que aquilo é dom de Deus, graça de Deus, bondade de Deus na vida dele, tratando com naturalidade. Se houver justiça própria, se houver qualquer outro elemento que não seja graça de Deus, ou se houver hipervalorização do sobrenatural, do luminoso, dessas outras dimensões, se houver paganização do elemento invisível, na hipervalorização dele, aí uma pessoa de cabeça fraca tem uma tendência enorme a entrar num surto dessa natureza, né? E especialmente se o ambiente for saturado disso, onde só se fale nisso. No mínimo vira obsessão. A igreja cristã, Caio, se tornou esquizofrênica? Sim ou não? Na sua prática, claro. Ela lê o Evangelho. No Evangelho, Jesus é de um jeito. Ela vai para a igreja e ouve que Jesus é de um outro. Ela diz amém para as duas coisas, ela é esquizofrênica. Quem chega e diz amém para o Jesus do Evangelho e diz amém para o Jesus igreja, porque a igreja é o Jesus dos crentes. Então quem admite esses dois entes sob o mesmo nome, como se fosse a mesma realidade, está em franco processo esquizofrenizante. Porque há uma grande diferença entre o Jesus da igreja e o Jesus dos evangelhos. Claro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas o cara consegue dizer, eu admito que quando eu leio o Evangelho eu encontro um Jesus. Quando eu vou à igreja eu ouço acerca de outro Jesus. Mas deve ser porque Jesus deu permissão à igreja virar Jesus adequado a esses tempos, que nesses tempos Jesus precisa ser como a igreja mostra Jesus como sendo hoje. Essa é a melhor explicação racional que ele tem para ele mesmo. Quer dizer, o Jesus riponga do Evangelho caiu em obsolescência dada a necessidade organizacional, institucional, poderosa,
aos interesses econômicos, ao mundo real. Então vai ver que Jesus fez uma concessão para a igreja encarnar Jesus como anticristo, como anti-Jesus, conforme ela encarna. Eu já ouvi isso de muita gente. Foram as circunstâncias que levaram a essa necessidade. É diferente mesmo, totalmente diferente, mas é assim. Agora, tem aqueles que nem fazem essa viagem. Tem aqueles que nem ficam com a questão explicitada. Tem aqueles que ficam apenas com a angústia velada. Esses que carregam a angústia velada, que não é nem expressa, entre o Cristo Jesus que eles encontram no Evangelho e o Jesus que eles veem anunciado e descrito contemporaneamente, esses aí não sabem o que fazer com esses dois Jesuses dentro deles. A irreconciliabilidade é enorme. Aí isso gera, no mínimo, hipocrisia. A hipocrisia é a esquizofrenia sob a moralidade. É a esquizofrenia moralizada, é a hipocrisia. Que é o cara que... A moral é o elemento unificador desses dois entes que o habitam. Porque, de um lado, ele tem todos os elementos da subjetividade que podem pensar de um modo, entender de um modo, mas ele tem todos os compromissos de superego com a sociedade se manifestar de um certo modo, de um certo jeito. Esse é o típico fariseu, é o hipócrita. Então, o que também geram esses dois Jesus é isso. Tem muita gente que diz, para consumo pessoal eu lido com Jesus dos evangelhos, para consumo coletivo eu lido com Jesus da igreja. Então, para consumo pessoal, os meus pecadinhos, a minha vida, a minha existencialidade, eu lido com Jesus do evangelho. Agora, behavioristicamente falando, eu preciso encarnar o Jesus da igreja, senão eu não sobrevivo nesse mundo. Aí fica esse cara com essa insolução dentro dele, essa insolubilidade, essa irreconciliabilidade que vai gerando uma angústia, num silêncio enorme. Chega uma hora o cara surta ou para um lado ou para o outro.